Para começar, vamos relembrar as ondas. As ondas são movimentos periódicos que contêm comprimento, amplitude, período e frequência. Existem também outras unidades, porém essas são as principais. O período é o tempo necessário para que o movimento realizado por um corpo volte a se repetir, e frequência é o número de eventos por um determinado intervalo de tempo. A unidade da frequência é o Hertz, que equivale a 60 RPM, e do período, unidade de tempo, segundo ou minuto. Veja o seguinte exemplo. As ondas estão no nosso dia a dia. E se chegasse um barco com um pescador, ele poderia estar usando um movimento periódico sem saber. É o pêndulo simples. O pêndulo simples é um movimento periódico oscilatório, no qual talvez nem nos deparamos. Ele está no nosso cotidiano e é um exemplo tradicional de MHS. Por exemplo, no guindaste de uma construção civil, em aparelhos de ATI, Academia da Terceira Idade. Porém, há diferença. O movimento periódico acontece quando há intervalos em tempos iguais, e o movimento oscilatório ou vibratório acontece se o sentido do movimento é invertido regularmente, permanecendo periódico. Portanto, o pêndulo simples é oscilatório e as ondas apenas periódicos. O MHS tem uma associação ao MCU, Movimento Circular Uniforme. Ele é variado, porém não pode ser considerado uniformemente variado, já que a aceleração não é constante. Quando o movimento circular possui período e frequência constante, ele é considerado um MCU, Movimento Circular Uniforme. Assim como as ondas, o MHS e o MCU estão no nosso dia a dia. Por exemplo, num parque de diversões, a roda gigante é um MCU e o barco Viking um MHS. Nesta imagem você pode ver a dinâmica do pêndulo simples com suas forças constituintes: a força-peso, força-tração, gravidade, massa, comprimento do fio, comprimento do arco e amplitude. Para esse estudo não será considerado o atrito do ar, e nem a massa do fio, portanto será no vácuo. A força-peso é decomposta em duas outras forças, PT e PN, na qual PT é a componente tangencial, orientada ao ponto de equilíbrio e fornecida pela força da gravidade. PN é a componente radial, força paralela à direção definida pelo fio. Outra informação importante é que PT varia com o seno de ângulo, e não ao ângulo. Para ser considerado um MHS, o ângulo deve ser menor do que 10 graus, para o seno ser aproximado ao próprio ângulo. MHS são consideradas apenas em amplitudes pequenas. Vejamos agora a simulação do movimento do pêndulo simples, na qual o período tem 2 segundos, e a frequência vai aumentando. 4, 5, na unidade de Hertz. Vejamos as fórmulas do MHS. A fórmula do peso é massa vezes a gravidade. A fórmula do componente radial é massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. A do componente tangencial é massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. A força resultante se deriva de menos massa vezes a gravidade dividido por L, que é o comprimento do fio. Tudo isso multiplicado pelo comprimento do arco, x. O período de oscilação se dá por 2π raiz quadrada de L dividido por G, que é a gravidade, e frequência 1 dividido por 2π pela gravidade de G por L. Analisando as fórmulas de período e frequência, percebemos a inversão. A inversão de L, comprimento do fio, e G, gravidade, onde L está acima na do período e L abaixo no da frequência. Por quê? O período é inversamente proporcional à frequência. Se o período for maior, a frequência será menor. Quanto maior o período, menor a frequência. O comprimento do pêndulo e a gravidade influenciam no período de oscilação. Um pêndulo na Terra pode ter período diferente na Lua, devido às diferentes forças gravitacionais.
Vejamos aqui 3 exemplos de pêndulos simples, cada um com comprimento e período diferente. Percebes que quanto maior o seu comprimento, maior o período, logo menor é a frequência. O período de um pêndulo simples é diretamente proporcional à raiz quadrada do seu próprio comprimento. Vejamos no caso do comprimento menor. O período é o menor de todos. A frequência é a maior de todas. No 2, o período está entre o 3 e o 1. E no último, o maior período e a menor frequência. Aqui você aprendeu sobre MHS. Muito obrigado!